Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Globo Rural Cast, mais um episódio dessa nossa cobertura especial do CIAVES, o Salão Internacional de Proteína Animal. Esse evento organizado no Anhembi, em São Paulo, pela ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a entidade que reúne a indústria de aves e suínos. Mas o evento tem uma abrangência bem mais ampla, reúne também aqui as cadeias de bovinos, de pescados, de lácteos também, e reúne empresas que também fornecem tecnologias e serviços para todas essas cadeias produtivas. E o assunto desse nosso episódio é o mercado de nutrição e saúde animal. Vamos falar então com o Marcelo Dalmagro, que é o diretor de Marketing, Tecnologia e Inovação da Cargill Nutrição e Saúde Animal. Marcelo, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao Globo Rural Cast. Muito obrigado, Salomão, muito prazer. Queria começar primeiro citando aí um marco, né? A empresa recentemente foi premiada aí com o prêmio Valor Inovação, né? Foi homenageada com o prêmio Valor Inovação na categoria agronegócios, né? Foi aí depois de várias tentativas, não? Isso mesmo. O conceito de ganhar um prêmio como esse, para nós, ele reflete, na verdade, um esforço de muitos times e muitos anos, né? É um objetivo que nós tínhamos como empresa, porque inovação faz parte do nosso DNA. Para a gente se manter relevante, a gente construir algo que possa contribuir de verdade para o setor, a gente precisa estar inovando consistentemente. E a gente foi esse ano celebrado, né, através do reconhecimento com o Prêmio Valor Inovação, um reconhecimento que para nós tem sido motivo de muito orgulho. Prêmio concedido pelo jornal Valor Econômico, onde você também acompanha essa nossa cobertura especial e todas as outras coberturas e o noticiário do agronegócio. Marcelo, você mencionou aí que o prêmio traz para vocês aí a responsabilidade e o compromisso de inovar sempre. O que é inovar sempre? Joia. Inovação começa da gente entender com profundidade o nosso mercado, o nosso cliente. E a gente entende que para a gente se posicionar numa cadeia que é tão competitiva como a nossa, da proteína animal, especialmente no mercado que tem mudado tanto, né, que exige dos nossos clientes, do produtor rural e da agroindústria cada vez mais competitividade, nós, como parte da cadeia de suprimentos, a gente precisa trazendo inovação que tenha impacto verdadeiro na prática, né? Que mexa o ponteiro na produtividade, na saúde, na sustentabilidade da produção. E por isso não é um esforço de uma vez só, né? A gente precisa se manter relevante através de inovação constante. Isso é um esforço que, para dentro de casa, ele vira um objetivo estratégico da Cargill Nutrição e Saúde Animal, e um objetivo não só como empresa, mas dos indivíduos, das pessoas que fazem parte e constroem o nosso portfólio de inovação. Então, inovar com consistência e sendo um objetivo de negócio, algo que faz parte do nosso DNA, de quem nós somos aqui no mercado. Você mencionou um mercado em mudança, né? Quais são hoje as mudanças que esse mercado está enfrentando? Não só nas questões tecnológicas, mas também nas exigências, né, das próprias cadeias produtivas, dos mercados e dos consumidores também. Sem dúvida, é um mercado que muda e muda o tempo inteiro cada vez mais rápido. A gente parte do princípio que o mercado de proteína animal mundial, se a gente for olhar globalmente, é um mercado em crescimento, né? Apesar de a gente entender que existem outras proteínas que estão tomando conta e se desenvolvendo, a gente enxerga a proteína animal como algo que vai seguir crescendo com muita velocidade nos próximos anos. E isso vem baseado principalmente pelo crescimento populacional dos países de desenvolvimento, também do crescimento da renda, que faz com que o aumento da necessidade por proteína animal no mundo aconteça. E a gente precisa se adaptar a esse crescimento do setor. Mas isso não vem apenas como crescimento em volume ou necessidade de produção. A gente também tem exigências do consumidor, exigências de mercado, tanto na área de sustentabilidade, mas também na área de adaptação a algumas regulamentações, né? A gente tem vivido agora no Brasil exigências, por exemplo, no uso de alguns antimicrobianos, que fazem com que a gente, dentro dessa cadeia, precise estar totalmente antenado e ágeis para reagir de uma maneira que a gente mantenha a produtividade, a gente siga mantendo a rentabilidade do produtor também e produzindo cada vez mais, mas sempre garantindo que essa produção maior ela seja carregada de saúde, de sustentabilidade para toda a produção, desde saúde financeira e saúde dos plantéis. E como é que isso baliza a estratégia da divisão
de nutrição e saúde animal da Cargill? Porque tem que lidar com todas essas exigências, tem que lidar com uma demanda maior, mas além de ser uma demanda maior, ela é uma demanda por mais eficiência, né? Não só na produção, mas também lá no resultado da cadeia produtiva. E você está falando que, pelo menos, e você está indicando que a estratégia da divisão se baseia numa premissa de demanda crescente e constante do setor de proteína animal. Então, como é que a estratégia da empresa se baliza nesse sentido? Nós moldamos nossa estratégia a partir desse princípio de crescimento do setor, mas também um crescimento que a gente entende que vai vir carregado de uma necessidade de competitividade também. Uhum. Então, o setor de proteína, seja o produtor rural ou agroindústria, tem uma busca constante por se tornar cada vez mais eficiente. E a partir disso, nós, como Cargill Nutrição e Saúde Animal, a gente enxerga esse apoio à competitividade do setor através de várias áreas. Mas eu posso dividir ela em três grandes, talvez, né? A gente enxerga o mercado de nutrição propriamente dito, então como que a gente desenha programas nutricionais, produtos, serviços e plataformas que nos apoiem na nutrição. A gente enxerga o mundo da saúde animal, dentro do universo dos aditivos, o que nós na Cargill Nutrição e Saúde Animal tratamos como micronutrição e saúde, né? Como os microelementos que influenciam tanto os processos metabólicos dos animais como a sua microbiota afetam a produtividade e a saúde dos animais. E por último, as estratégias de tomada de decisão através de ferramentas digitais. Nutrição, o universo da micronutrição e saúde e plataformas digitais, sendo coberta isso também com pessoas e serviços de alta qualidade, são as três grandes áreas que a gente enxerga como a gente vai apoiar o setor a crescer com produtividade, mas crescer também com competitividade, melhorando a eficiência da cadeia como um todo, não só na nutrição. E dentro dessa estratégia, o que a empresa está preparando aí para os próximos ciclos, para os próximos anos? Perfeito. A gente tem tentado adaptar também o nosso portfólio, né? Inovação sendo um grande pilar disso. Mais da metade do resultado financeiro hoje da Cargill Nutrição e Saúde Animal no Brasil vem de soluções que foram lançadas nos últimos 3 anos. A gente parte de um portfólio extremamente inovador. E dentro desses 3 pilares, a gente tem trabalhado em 3 grandes grupos, né? Na parte de nutrição, a gente tem desenvolvido linhas nutricionais, por exemplo, para a pecuária de corte no Brasil, específicas para os desafios e também para as oportunidades do setor. A gente olhando tanto o setor de confinamento quanto o setor de pasto e quais são as necessidades desse mercado, as necessidades de adaptação. Então, temos desenvolvido, através do portfólio ProBeef, soluções inovadoras para confinamento, para pasto, de uma maneira bastante inovadora dentro da Cargill. Na área de micronutrição e saúde, que tem sido o grande lançamento aqui no Salão Internacional de Agricultura e Suinicultura, a gente tem trazido um portfólio de micronutrição e saúde animal. Um portfólio novo, que a Cargill tem feito globalmente uma mudança, a partir de 2 décadas, digamos assim, de aquisições na área de saúde animal, no mundo dos aditivos, a Cargill construiu um portfólio com 5 grandes marcas focadas em avicultura, suinicultura, leite e pecuária de corte, para a gente trazer marcas fortes e inovações dentro dessas marcas que enderecem problemas específicos. Diria, por exemplo, dentro da linha BioStrong, que é para avicultura, a gente está trazendo soluções para performance, soluções para estresse térmico, como a gente melhora o condicionamento dos animais em situações de calor, até soluções, por exemplo, para fertilidade de machos. Então, o portfólio de aditivos nutricionais ou de micronutrição e saúde é algo que a gente tem apostado muito e a gente entende que vai ser um grande fator de mudança na cadeia. E o último pilar, que são as plataformas digitais, uma grande aposta global da Cargill, e que nós aqui no Brasil temos liderado isso dentro da empresa globalmente também. A gente tem olhado como a gente olha o setor não somente dentro do universo da nutrição, mas a gente enxerga a cadeia, a agroindústria, a pecuária, como uma cadeia completa. Então nós temos trazido soluções, por exemplo, o Maximir, que é uma solução para a gente otimizar leitura do nível nutricional dos ingredientes e reformulação em tempo real, permitindo aproveitar ao máximo os ingredientes que entram nas dietas de aves e suínos. A solução FeedView, Cargill FeedView, que é uma solução de otimização da cadeia de produções de ração. Então, como que a gente faz sensoriamento remoto da presença de ração nos silos e a partir de inteligência artificial a gente otimize todo o desenho de entrega, de planejamento de produção e a partir dessas ferramentas digitais a gente apoiar o setor. Então, nutrição, micronutrição e saúde e plataformas digitais são a nossa base. Isso que você direcionou a minha próxima pergunta. Como é que essa questão da digitalização e da inteligência artificial está sendo integrada
aos processos e como é que essa digitalização, esse processo de digitalização de vocês lá na ponta do produtor enfrenta, por exemplo, barreiras de conectividade, de fluxo de dados e a questão da administração também dos dados gerados pelos clientes, pelos produtores que vocês atendem através dessas plataformas digitais. Perfeito. A gente entende, o mundo da inteligência artificial está muito em voga, né? Mas nós entendemos que toda transformação digital ela começa por pessoas e processos. E a tecnologia ela vem para apoiar esses dois itens, né? E não ao contrário. Então nós apostamos muito em ferramentas que mudem a forma com que o produtor ou a agroindústria trabalha. A gente precisa mudar o processo, fazer um salto de inovação em processos. E isso envolve pessoas, né? Processos e pessoas são fundamentais. Como, por exemplo, o Maximir, que eu comentei, uma solução onde a gente faz a leitura do nível nutricional dos ingredientes em tempo real e permite formular também em tempo real, ajuda a agroindústria a tomar decisão, porque a gente entende, por exemplo, farelo de soja, que a indústria de aves e suínos utiliza regularmente nas suas dietas. O farelo de soja não é único. Cada batida que a gente recebe, cada caminhão de farelo de soja que uma fábrica de ração recebe, tem níveis nutricionais diferentes. Então, como que a gente utiliza tecnologia de entendimento desses níveis nutricionais e reformulação em tempo real apoia a tomada de decisão dos nutricionistas, da fábrica de ração como um todo, para que a gente entregue para os animais aquilo que realmente a gente desenhou. Esse processo muda para o nosso cliente, para o fabricador de alimentos completos, né? Então a gente não está mudando só a implementação de uma tecnologia, a gente precisa mudar como a empresa trabalha, como ela se desenvolve. Já na área de conectividade, como comentei antes, essas soluções de sensoriamento remoto, o Cargill FeedView, a gente, ao trazer essa tecnologia para o Brasil, alguns anos atrás, a gente identificou que a questão de conectividade seria uma limitação em muitas propriedades, mesmo próximas de centros urbanos, a gente ainda tem uma limitação nesse sentido. Então, parte da nossa estratégia foi como que a gente desenhava sistemas que utilizassem redes que já são presentes. Hoje, a maioria das propriedades rurais já possuem, por exemplo, Starlink, possuem algum tipo de conectividade. Então, a gente precisa utilizar, entender essa conectividade e apoiar isso. Mas a gente também não esquece que, apesar de ter uma parcela importante das propriedades rurais que ainda tem desafio de conectividade, a gente percebe que isso tem evoluído muito rápido. Então, o que a gente tem comunicado para os nossos clientes, mesmo dentro da nossa empresa, é a gente não pode esperar a conectividade estar completa para a gente começar a adotar as tecnologias. Então, a gente tem focado, vamos adotar agora e trazer para onde isso já é presente, porque nos próximos 3, 5 anos, essa situação de conectividade vai mudar radicalmente. Então, a gente precisa estar preparado, já com experiência, para esse momento da adoção completa. E é nisso que a gente tem trabalhado. A gente vê clientes adotando e essas dificuldades que a gente entendia sendo muito grandes de conectividade já sendo sobrepassadas. Queria voltar num ponto que você mencionou na nossa conversa aqui, você falou de questão climática, você falou de sustentabilidade, de estresse térmico dos animais. A gente está aí já, segundo os meteorologistas, os especialistas, sob efeitos do El Niño. Isso, do ponto de vista da formulação nutricional e das tecnologias que vocês apresentam e fornecem para os seus clientes, isso muda alguma coisa na parte da saúde, na parte da... Como é que isso muda o relacionamento e o que vocês fornecem para os clientes de vocês? Perfeito. A questão ambiental influencia demais a performance animal. Tanto performance quanto a saúde, né? O estresse por calor para o animal de produção, especialmente na avicultura e suinicultura, eu diria, ele impacta diretamente o nível de resiliência do animal, a estresse e alguns patógenos ambientais e, consequentemente, impacta a produtividade deles. Sim, é aí que eu queria entrar. A nutrição, a adaptação, a adequação da dieta, a formulação, ela tem algum papel na formação dessa resiliência? Totalmente. Então, a partir do entendimento que o estresse de calor ele existe, vai acontecer cada vez com mais frequência, a gente precisa desenhar programas nutricionais e trazer soluções de micronutrição e saúde que apoiem o animal nesse sentido. Então, a gente tem, por exemplo, produtos específicos que atuam no metabolismo animal, deixando ele mais resiliente a picos de calor. Então, a gente sabe que em momentos onde a gente tem uma previsão de temperaturas crescentes, a gente entra com algumas soluções de micronutrição
que permitem o animal se preparar para quando chegar esse pico de calor, logicamente o calor não vai deixar de ser presente, mas o animal reage melhor a esse estressor ambiental. Então, por um lado, com produtos, e por outro lado, a gente apoia o nosso produtor rural e agroindústria a se preparar também no ponto de vista de ambiência. Então, a gente tem especialistas e serviços que guiam o produtor a melhores práticas ambientais, a como conduzir a sua regulagem de equipamentos, o desenho de novas instalações, para que além de produtos, eles também se preparem de outra forma. Claro, é um conjunto de fatores, Exato. evidentemente, mas a nutrição do animal também tem papel em formar essa resistência dele. Totalmente. Tanto níveis nutricionais, a formulação de dieta, como produtos que a gente utiliza na dieta para aumentar a resiliência do animal. Dá um exemplo. O que pode mudar, por exemplo, na dieta de um animal, se você tem uma previsão, por exemplo, de um período mais quente, ou de uma influência maior de um fenômeno climático como o El Niño, por exemplo? O que isso pode trazer de adaptação para uma dieta? Só para a gente ter um exemplo mais prático. 2 exemplos claros. Um é que a partir de um momento ou de uma situação de estresse ambiental térmico, o animal tende a comer menos. Como nós também, né? Numa situação de calor, a gente reduz o nosso consumo. O animal não é diferente. Então, quando ele está exposto ao calor, ele reduz o consumo. Portanto, para a gente entregar o mesmo nível nutricional num volume de ração semelhante, ou diferente, perdão, a gente precisa concentrar a dieta. Então, a gente entrega dietas mais concentradas para que, mesmo comendo menor quantidade, o animal tenha um nível nutricional adequado. Esse é um exemplo. Por outro lado, a gente tem substâncias, né, microelementos que são utilizados, que modulam o metabolismo do animal e permitem ele ter mais resiliência a um pico de calor. Então, essas 2 estratégias são exemplos onde, via nutrição propriamente dita, e via micronutrição a gente consegue afetar. E do ponto de vista do sistema de produção da empresa, o que isso muda? Essa adaptação precisa ser rápida, não precisa? E como isso reflete também toda a estrutura de planejamento, de custos, né? Porque a alteração de dieta e tirar um nutriente aqui ou concentrar um nutriente a mais, imagino eu, você me corrija se eu estiver errado, isso muda também toda a estrutura de produção, custo, de fabricação e de custos, não? Exatamente. Então, as agroindústrias, elas já trabalham, né, especialmente em avicultura, suinocultura, elas já trabalham com seus programas mais focados em verão e focados em inverno, né, mudando tanto níveis nutricionais, mas mudando programas de aditivos e outros produtos que são utilizados. Então, é uma prática constante e as empresas entendem que os momentos diferentes, eles exigem também abordagens de nutrição diferentes. Por outro lado, também o sistema produtivo tem que se adaptar. Então, por exemplo, quando a gente enxerga uma cadeia agroindústria avícola que está crescendo o seu número de granjas, as novas construções já são mais adaptadas a calor, com isolamento térmico, com climatização melhor. Então, a gente enxerga tanto novas construções quanto adaptações de construções atuais, a agroindústria se moldando a uma realidade diferente de clima. Então, essas adaptações elas passam a ser cada vez mais importantes. Vamos tentar traduzir tudo isso em números, né? Porque, afinal de contas, né, a Cargill é uma empresa e ela busca também a rentabilidade do seu negócio. Qual é a perspectiva da divisão de nutrição e saúde animal da Cargill para esse ano? A perspectiva é de crescimento? Como é que a Cargill está vendo o mercado? Nós enxergamos, primeiro, o mercado de proteína sólido, né? Apesar de enfrentar dificuldades em algumas áreas específicas, a gente vê a solidez do nosso mercado. Então, a gente seguindo nessa linha, a nossa projeção é seguir crescendo, né, em todas as espécies. Nós trabalhamos aqui no Brasil em 4 espécies principais: bovinos de leite, pecuária de corte, suínos e avicultura. Em todas essas cadeias, a gente enxerga um crescimento muito forte. E quando a gente olha no Brasil, também a nossa região representa uma região muito importante a nível global para a Cargill, né? E essa área que a gente está falando de nutrição, quando é apoiada com o mercado que eu comentei antes, que é a área de micronutrição e saúde, a gente enxerga que cada vez mais dentro do nosso pacote de soluções, micronutrição e saúde vai fazer uma parte cada vez maior do nosso portfólio. Justamente porque a lei dos incrementais fica mais difícil à medida que a produtividade aumenta, que a profissionalização do setor melhora, fica mais difícil através da nutrição, do sistema produtivo, melhorar os níveis de produtividade. A micronutrição e saúde, ela é aquele ajuste fino, que apesar de ser micro em quantidade, causa um impacto macro na cadeia. Então a gente tem apostado muito nisso. Agora, o que você chama de um crescimento forte? Que segmento deve ter um desempenho um pouco melhor? Que segmento deve ficar um pouquinho para trás aí nessa conjuntura? Nós hoje grande parte do nosso investimento, do nosso foco de crescimento
tem sido no que a gente chama de bovinos de corte, o nosso pacote ProBeef, né? O nosso portfólio ProBeef. Então é um grande motor de crescimento para a empresa. A gente tem tecnologia, tanto em plataformas digitais, soluções nutricionais, pessoas. Então, bovinos de corte segue sendo um grande motor de crescimento, uma área de investimento muito forte. Mas a gente entende que seguida de suinocultura, avicultura e bovinos de leite, a gente não deixa para trás. São segmentos extremamente relevantes, mas eu mencionaria que talvez um grande motor de crescimento para a gente para frente e de aposta no setor também é a área de pecuária. Pela relevância no Brasil desse segmento, pela relevância global que o Brasil tem e por nós também, como Cargill Nutrição e Saúde Animal, de um investimento centralizado nessa cadeia. Mas é um setor que está passando por alguns momentos aí de bastante tensão, né? Vamos citar, e que está levando também o sistema produtivo a ter as suas adaptações ou a pensar em outras estratégias. Então a gente tem aí a carne bovina, por exemplo, sofrendo a questão das cotas chinesas, você mencionou, tem a questão da exigência europeia relacionada ao uso dos antimicrobianos, que levou aí a uma retirada do Brasil da lista de exportadores. Como é que esse tipo de conjuntura pode afetar e pode se enquadrar na estratégia de vocês e até nas perspectivas de desempenho de vocês para esse ano? Perfeito. De fato, esses dois exemplos eles já estão enquadrados na nossa estratégia. Por um lado, quando a gente enxerga movimentos de mercado que trazem uma pressão para a rentabilidade do produtor, por exemplo, a diminuição de exportação, o nosso papel como Cargill Nutrição e Saúde Animal é garantir que aquele produtor seja cada vez mais eficiente. A gente fala que é um caminho constante de a gente ser a ponte para o próximo nível, né? Próximo nível principalmente de rentabilidade, de eficiência produtiva. Então, boa parte das nossas soluções de nutrição, de plataformas digitais e de serviço é orientada a gente garantir uma melhora contínua da rentabilidade e da eficiência do produtor. E por outro lado, essas restrições, algumas moléculas que a gente tem visto, faz com que a gente desenhe portfólios com alternativas para reagir, mantendo eficiência, mantendo rentabilidade a um cenário diferente. Então a gente está super preparado e tendo um portfólio específico para isso e a gente está pronto para apoiar o produtor caso esse cenário se materialize. Mas é possível manter a rentabilidade de um negócio nessa conjuntura, Marcelo? Porque imagino, e você me corrija se eu estiver errado, que vocês também, o negócio de vocês também deva estar sofrendo alguma pressão de custos por toda a interferência também de um cenário macroeconômico e geopolítico que está gerando tensões aí na economia global e está gerando custos econômicos para muitos segmentos, né? Sem dúvida, o impacto ele vem como cadeia, setor, e o nosso papel como indústria é a gente usar a inovação, justamente citando o Prêmio Valor antes, a parte do nosso portfólio de inovação é como a gente se adapta para esse momento, para a gente não perder nosso negócio, nossa rentabilidade, e a gente não deixar o nosso cliente também. Então, a gente tem usado muitas estratégias de tecnologia, de inovação justamente para isso. Então, através de ferramentas digitais, a gente profissionalizando o setor, melhorando o formato de tomada de decisão e sendo mais estratégicos, por exemplo, nos nossos programas nutricionais, a gente consegue perseguir uma rentabilidade e não deixar ela cair. Né? Logicamente, o impacto vem, mas é aí onde a inovação faz mais sentido. E nós temos orientado o nosso portfólio justamente para estar prontos para se adaptar nesse tipo de situação. E além da perspectiva de crescimento do negócio, a divisão tem alguma perspectiva agora de crescimento também das suas estruturas produtivas? E esse crescimento deve vir como, principalmente? Por oportunidades de aquisição ou o foco agora talvez seja num crescimento um pouco mais orgânico? Perfeito. O nosso motor de crescimento orgânico, ele segue sendo um pilar fundamental do nosso negócio, né? Não crescer organicamente a gente nunca deixará de fazer. Porém, nos últimos anos, a gente tem feito investimentos, né? Então, recentemente, a aquisição da MIB Plus no Rio Grande do Sul, uma marca forte, regional, muito forte, que a gente tem consolidado esse portfólio dentro da marca MIB Plus ainda. E, por outro lado, um investimento numa fábrica para pecuária de corte em Primavera do Leste. São grandes investimentos e que são a aposta nesse momento de a gente fazer esses negócios crescerem e contribuírem para o nosso plano somado ao crescimento orgânico natural. Marcelo Dalmagro, diretor de Marketing, Tecnologia e Inovação da Cargill Nutrição e Saúde Animal. Muito obrigado pela entrevista e pela participação aqui no Globo Ruralcast. Obrigado, Salomão. Obrigado a todos os ouvintes também. E aqui a gente encerra mais esse episódio do Globo Ruralcast, especial da nossa cobertura aqui do Salão Internacional de Proteína Animal. Quero lembrar para você que esse e todos os outros episódios do Globo Ruralcast estão no nosso canal do YouTube, no nosso perfil no Spotify, no nosso site e também nas nossas redes sociais.
Vai lá, curte, compartilha, deixa a sua sugestão. Que assunto que você quer ver discutido em um episódio do Globo Rural Cast? Participe, interaja com a gente. Esse episódio fica por aqui. Até o próximo Globo Rural Cast.